Olá, pessoal! Essa semana nós vamos conhecer as duas últimas organelas citoplasmáticas que falta para a gente conhecer. São as organelas que fazem parte da via transdutora de energia. São as mitocôndrias e o peroxissomo. As mitocôndrias são organelas citoplasmáticas que estão presentes em todas as células eucarióticas e apenas nas células eucarióticas. A palavra mitocôndria deriva do grego, que significa mito igual a filamento e côndrio, que significa partícula. E esse nome tem relação com as possíveis múltiplas formas assumidas pela mitocôndria. A mitocôndria possui um diâmetro de aproximadamente meio a 1 micrômetro e o comprimento que varia de meio a 8 ou 10 micrômetros. Portanto, a mitocôndria é visível na microscopia óptica, uma vez que o limite de resolução da microscopia óptica é de até 0,2 micrômetros. As dimensões e a quantidade de mitocôndrias de um tecido dependem da atividade metabólica de suas células. Elas se localizam preferencialmente na base da atividade metabólica, ou seja, próximas a cílios, a flagelos ou a locais onde ocorre o transporte iônico, e elas movimentam-se ativa e passivamente. Essa imagem representa uma ultraestrutura da mitocôndria vista em microscopia eletrônica. Vamos estudar um pouco dessa ultraestrutura da mitocôndria. A mitocôndria é formada, como é possível ver nessa imagem, por duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna, sendo que a membrana interna ela é toda cheia de cristas. A membrana externa. A membrana externa mitocondrial, ela é lisa, é semelhante química e funcionalmente à membrana plasmática, é uma membrana que possui baixa permeabilidade seletiva, ou seja, tem baixa capacidade de regular o que entra e o que sai da célula, e ela é possuidora de enzimas ligadas à síntese de lipídios. Temos também a membrana interna. A membrana interna mitocondrial, ela possui invaginações que são chamadas de cristas. Essa membrana interna possui alta permeabilidade seletiva e é rica em cardiolipina, um tipo de lipídio que só aparece em células procariontes e nas mitocôndrias, portanto, não aparece na membrana das células eucarióticas. A membrana interna associa-se a proteínas do sistema de transporte específico, a proteínas e enzimas da cadeia respiratória e a subunidades proteicas com atividade ATP sintetase, que são os chamados corpúsculos elementares. A membrana interna, ela é toda repleta de cristas. As cristas mitocondriais são dobramentos da membrana interna, e no interior dessas cristas aparecem os chamados corpúsculos elementares. Os corpúsculos elementares são estruturas em forma de raquete inseridas na membrana interna e estes possuem atividade ATP sintetase. O número de corpúsculos elementares depende da demanda energética, que é tanto maior quanto maior for o número de cristas. E eles se ligam às cristas por meios de ligações hidrofóbicas, e elas variam de acordo com a célula. Entre a membrana externa e a membrana interna, cria-se um espaço chamado espaço intermembranoso. O espaço intermembranoso é uma matriz homogênea que é produtora de elementos para a síntese de ATP, portanto, tem um papel importante na produção de energia. Preenchendo o espaço no meio da mitocôndria, esse espaço que se espalha por entre as cristas mitocondriais,
está a matriz. A matriz mitocondrial possui atividades enzimáticas específicas onde ocorre, por exemplo, o ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico. Na matriz mitocondrial ocorre também a chamada beta-oxidação de lipídios. Ocorre a replicação e a transcrição do DNA, uma vez que a mitocôndria possui DNA próprio, e acontece também a síntese proteica, que a mitocôndria também possui ribossomos próprios e também fabricam essas proteínas. Quanto maior for a densidade da matriz, maior serão as atividades metabólica e a demanda energética do tecido. Dispersos pela matriz citoplasmática, existem grânulos densos de cálcio, que são chamados de inclusão, que são ativos fisiologicamente e nunca estão livres no citoplasma. Ou eles se encontram também no interior da matriz ou no retículo endoplasmático liso. A matriz mitocondrial possui ainda DNA próprio e RNA próprio para a produção da proteína. Portanto, a mitocôndria é uma organela que se diferencia das demais por apresentar DNA próprio. O DNA mitocondrial humano forma um único e pequeno cromossomo circular que está presente na matriz mitocondrial. Apesar desse cromossomo ser único, é comum no interior da mitocôndria aparecer mais de uma cópia desse cromossomo. O DNA mitocondrial tem uma série de características genéticas peculiares, onde se destaca o fato de ter herança puramente materna, ou seja, durante a fecundação, as mitocôndrias do espermatozoide permanecem fora da célula-ovo, fora do zigoto, uma vez que eles margeiam um flagelo. Como o flagelo mitocondrial não entra na hora da fecundação, as mitocôndrias paternas não fazem parte da composição do zigoto. Portanto, todas as mitocôndrias que nós herdamos da nossa mãe. Portanto, todo o DNA mitocondrial de um indivíduo vem apenas de sua mãe, sem nenhuma contribuição paterna. Este é um esquema representando o cromossomo mitocondrial. Ele tem aproximadamente 17 mil pares de bases, 16.569 pares de base, para ser mais exato. Todo o DNA mitocondrial codifica proteínas e enzimas que vão ser úteis para o processo de produção de energia. Então, no DNA mitocondrial existem genes para codificar 2 RNAs ribossômicos que vão constituir o ribossomo mitocondrial e 22 RNAs transportadores, os RNAs de transferências, que são utilizados para ligar aminoácido na cadeia polipeptídica. E 13 sequências codificantes de proteínas, sendo que todas essas proteínas são utilizados na produção de energia. 3 deles são subunidades do complexo citocromo C oxidase. 2 são subunidades de ATPase. 7 são subunidades do complexo NADH e da coenzima Q-redutase. E 1 é o citocromo B, que é a subunidade do complexo coenzima Q-citocromo C-redutase. Todas essas enzimas, por mais estranhos que pareçam seus nomes, estão envolvidos no processo de produção de energia, visto que a mitocôndria é o lugar onde se produz ATP com maior eficiência na célula eucariótica. A reprodução mitocondrial acontece por fissão binária, ou seja, ocorre uma divisão por estrangulamento. Trata-se de uma divisão simples, como representado nessa imagem. No momento da reprodução, o DNA mitocondrial ele se duplica e 2 cromossomos são formados a partir de 1, 2, depois 4 e assim por diante. No momento da divisão, a membrana plasmática que está na periferia da mitocôndria
Desculpe, não a membrana plasmática, a membrana mitocondrial, ela se invagina e divide em duas novas mitocôndrias. Esse tipo de divisão, a fissão binária, só acontece nas mitocôndrias e nas células procarióticas. Isso reforça a provável origem das mitocôndrias, né? Aquele provável origem das mitocôndrias na célula eucariótica. Provavelmente, as mitocôndrias não tiveram na célula eucariótica a mesma origem das outras organelas, das demais organelas. Isso explicaria o fato de por que a mitocôndria tem material genético próprio, por que ela tem ribossomos próprios, lembrando muito mais uma célula do que propriamente uma organela. A teoria da simbiose diz que provavelmente as mitocôndrias foram no passado uma célula procariótica semelhante a uma bactéria e que num determinado momento ela teria sido endocitada, ou seja, ela teria sido fagocitada e essa mitocôndria teria sido então envolvida pela membrana das células. Por isso ela teria duas membranas, uma membrana interna semelhante à membrana dos seres procarióticos e uma membrana externa, que seria então a explicação de por que essa membrana externa ela é tão parecida com a membrana plasmática celular. Essa é a teoria da simbiose. Mitocôndrias possuem como função primária a realização da respiração celular. A respiração celular é o processo pelo qual uma mitocôndria converte a energia derivada dos combustíveis químicos, portanto, açúcares, ácidos graxos e outros elementos altamente energéticos, em energia armazenada sob a forma de ATP, a chamada adenosina trifosfato. A mitocôndria permite uma maior extração de energia da molécula de glicose. Estima-se que uma das etapas no processo de produção de energia, chamada fosforilação oxidativa, produza mais de 2 vezes 10 elevado à 26ª potência de moléculas de ATP por dia no homem. O processo de produção de energia envolve 3 etapas. Primeiro, a glicólise, que é a etapa de quebra da molécula de glicose. Essa etapa ela não ocorre no interior da mitocôndria, mas no citosol do citoplasma celular. Ela produz um saldo positivo de apenas 2 ATPs, ou seja, é muito pobre em termos de produção de energia. Então, na ausência da mitocôndria, se não fosse pela mitocôndria, uma célula eucariótica produziria apenas 2 ATPs para cada molécula de glicose que ela consome. Essa etapa, também conhecida como respiração anaeróbica, só acontece na ausência do oxigênio. A segunda etapa no processo de produção de energia acontece dentro da matriz mitocondrial e é chamado de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Esse ciclo é um ciclo de conversão de moléculas com variação do número de átomos de carbono. Ele ocorre na matriz mitocondrial, libera gás carbônico e, o mais importante, libera elétrons livres para o sistema carreador de elétrons, que são duas moléculas chamadas NAD e FAD, que vão transportar esses elétrons pela cadeia respiratória. O ciclo de Krebs é pobre energeticamente, uma vez que ele produz apenas 1 GTP. Sendo assim, a maior parte dos ATPs que são produzidos nas nossas células são produzidos nessa terceira etapa, chamada fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. Essa etapa é a etapa de geração de ATP. Nessa etapa, ocorre a ligação do fosfato inorgânico na molécula de adenosina difosfato, formando a adenosina trifosfato. Essa etapa ela ocorre nas cristas mitocondriais, ou seja, naquelas invaginações que nós vimos na ultraestrutura da membrana interna da mitocôndria.
Essa etapa só acontece na presença do oxigênio e, portanto, é chamada de respiração aeróbia. Ao final do processo todo respiratório, ocorre produção de água e a produção e liberação de 36 ATPs ou 34 ATPs, dependendo da via que se pega para a produção de energia. Agora vamos conhecer um pouquinho dos peroxissomos, muito pouquinho realmente. Existem muito poucos estudos ainda sobre os peroxissomos, uma vez que eles foram descritos pela primeira vez por volta de 1986, ou seja, muito recentemente. Os peroxissomos são organelas encontradas em todas as células eucarióticas e são organelas especializadas no processamento das reações oxidativas utilizando o oxigênio molecular. Eles são envolvidos por apenas uma membrana, não contém DNA próprio e nem ribossomo próprio. Todas as suas proteínas devem ser importadas do citosol e do retículo endoplasmático rugoso. Eles replicam-se sem possuírem genomas próprios e, por isso, são dependentes de peroxissomos pré-existentes. Os peroxissomos contêm basicamente duas enzimas oxidativas, a catalase e a uratoxidase. As funções do peroxissomo estão relacionadas ao uso do oxigênio molecular para remover átomos de hidrogênio de substratos orgânicos em reações oxidativas. Esse processo acaba gerando um subproduto, conhecido como peróxido de hidrogênio, também conhecido pelo nome vulgar de água oxigenada, o H2O2. Porém, o H2O2, o peróxido de hidrogênio, é um composto químico altamente tóxico para as membranas celulares. Ele oxida as membranas celulares e, nesse caso, pode levar à morte da célula. Sendo assim, no interior do peroxissomo existe uma enzima chamada catalase, que converte o peróxido de hidrogênio, ou seja, a água oxigenada, em água mais oxigênio na forma gasosa, na forma livre. A água ela vai ser reabsorvida pela célula e o oxigênio vai ser reutilizado para o processo de respiração celular. A principal função das reações oxidativas no peroxissomo é a quebra de moléculas de ácidos graxos em um processo chamado de beta-oxidação. Função essa executada pela enzima uratoxidase. Vejam nessa imagem uma micrografia eletrônica de 3 peroxissomos em uma célula de fígado de rato. Essas inclusões que a gente vê no interior dos peroxissomos são inclusões eletrodensas da enzima uratoxidase. A seguir, vou mostrar para vocês algumas imagens de microscopia eletrônica de mitocôndrias e peroxissomos. Prestem bastante atenção nessas imagens, uma vez que todas elas são fotografias, ou seja, não são desenhos, e é muito importante a gente saber reconhecer a morfologia das organelas celulares em microscopia eletrônica. Todas as imagens estão legendadas.
por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam de responder os exercícios até no domingo. Tchau!